to call e to roll. Tá? Então, o que essas duas fórmulas vão fazer, gente? Elas vão jogar em uma coluna só, tá? Em uma coluna, a to call é para a coluna, a tradução, certo? Então, ela vai jogar todos os dados em uma coluna só. Vamos ver isso na prática? Olha só que legal. Eu tenho estes dados aqui, ó. Cada um em uma coluna, em linhas diferentes. Eu quero alinhar todos estes dados em uma coluna só. Então, eu vou usar a função toCall. Este conteúdo também tá lá no Instagram, tá? Olha só, eu vou... Primeira coisa que ele me pede aqui, ó, o argumento. Ou seja, qual o array, qual é o intervalo que eu quero. Então, eu vou selecionar todo este meu intervalo onde estão meus dados aqui, ó. Beleza? Fecho parênteses, enter. Olha só, gente. Tá aqui, ó. Tá? Todos os meus dados em coluna. Beleza? Eu também tenho, ó, to call, vou de novo aqui, ó. Eu tenho como ignorar brancos, tá? Ó, vou deletar, que eu comecei aqui, né? Ó, tá? Então, eu posso ignorar brancos, ó. Ele colocou 0 aqui, ó. Como que eu faço para tratar? Olha só. To call. Vou selecionar aqui os meus dados. E agora, ó, ele pergunta aqui para mim, ó. O que que eu quero que ele faça, ó. Eu quero, por padrão, por default, tá? Toda vez que você vê default é por padrão, tá? Ele mantém ele entende como 0, que é keep all values, ou seja, manter todos os valores. Se eu colocar o número 1, o que que ele vai fazer? Ele vai ignorar os brancos. Se eu colocar o número 2, ele vai ignorar os erros. E se eu colocar o número 3, ele vai ignorar brancos e erros. É tratamento já, sem você precisar ficar criando fórmulas e fórmulas para tratar erro, né? Então, neste caso aqui, a gente não tem nenhum erro aqui. Eu só tenho células em branco. Então, eu vou ignorar branco, ó. Eu vou colocar aqui o número 1. Vou fechar o meu parênteses e tá lá, ó. Ele excluiu as células em branco. Tá vendo, ó? Aqui ele pôs 0 e 0. Aqui, ó, ele já trouxe só os valores que são maiores que vazio. Ou seja, que as células não são vazias. Tá? E eu posso concatenar essa fórmula toCall com outras fórmulas. Quais fórmulas são úteis, por exemplo? A sort e a unique. Tá? A sort ela vai organizar de forma decrescente ou crescente. Tá? E a unique vai trazer os valores únicos. Então vamos ver isso na prática. Eu quero organizar em ordem decrescente aqui. Esse conteúdo. Tá? Esse intervalo. Então vamos lá. Ó. toCall. Certo? De qual intervalo? Deste meu intervalo aqui. E agora eu vou usar a função sort fora do meu toCall, antes do meu toCall. Por quê? Porque o sort, olha lá, o sort, ele vai organizar o resultado da toCall. Igual na matemática, tudo que está dentro do parênteses é executado primeiro, certo? Então, primeiro ele vai executar o toCall, depois ele vai executar o sort. Então, beleza. O primeiro argumento do sort é o array, que é o intervalo que a gente vai organizar. Tá aqui, ó. É o resultado da toCall. Depois ele me pergunta, ó, qual que é o index da coluna, ou seja, o número da coluna que eu quero usar para organizar. Se eu só tenho uma coluna aqui, eu posso ignorar ou colocar o número 1 aqui, tá? Eu vou deixar aqui vazio. E agora ele me pergunta, ó, em ordem ascendente ou descendente? Neste caso aqui, tanto faz. Eu vou colocar descendente. Menos 1. Tá lá, ó. Todos os nossos valores organizados, ó, de forma descendente. A gente não tratou o erro aqui, né? Por isso que o 0 tá aparecendo aqui. Para tratar o erro, é só a gente vir aqui dentro da toCall, ó. E o ignore, a gente vai usar o argumento número 1. Tá lá, ó. Agora ele não tá trazendo zeros, tá? Mesma coisa para a função unique. Então, eu vou começar já direto, ó, a função unique. Beleza? E vou trazer qual é o array, qual é o meu intervalo? É o resultado da minha função toCall. Qual é o array que eu quero para toCall? É este aqui.
E já vou ignorar os meus vazios aqui, ó. Então, fecho o primeiro parênteses da toCall, fecho o parênteses da unique. Tá lá, ó. Os meus valores únicos. Tá? Por que que ele tem um quadradinho a mais aqui? Porque eu tinha colocado aqui para trazer com o zero, né? O vazio aqui. Neste caso, a gente tratou o erro para não trazer. Então, se eu tirar aqui o 1, ó, você vai ver que ele vai trazer o zero lá para mim, ó. Opa! Fiz alguma coisa errada aqui, ó. Olha lá. Agora sim, ó. Tá? Só que eu... ele trouxe os valores únicos, tá certo, ó, o zero tá aqui. Ele trouxe os valores únicos, só que a gente não organizou aqui, né? Então vamos colocar aqui o sort também, ó. Sort. E aí posso ir pela descendente, por exemplo. Tá lá. Agora sim, ó, valores únicos na descendente. Beleza? Isso é muito legal, por exemplo, se você precisar fazer uma data validation, né? Uma validação de dados, tá? Dentro da sua tabela aí, tá? Da sua planilha. Bom, deixa eu tomar uma água aqui e a gente já continua pro to row. Então, beleza. Você percebeu que o text split que a gente viu aqui, ele divide, tá? De uma célula para várias células, tanto na linha quanto na coluna. E a to-call ela une, né? Ela une em linha e em coluna, tá? A to-row vai fazer o quê? Exatamente a mesma coisa que a to-call, só que em vez de ser em coluna, ele vai fazer em linha, tá? Então vamos lá, ó, to-row. Tudo isso vai depender de como você vai querer organizar seus dados, tá? To row, qual é o array que eu quero? É este aqui, ó. Então tá lá, ele jogou todos aqui. Olha lá. Tá? Todos aqui. Se eu quiser ignorar, eu tenho os mesmos argumentos, ó. Ignorar os em brancos. Tá? Vou colocar aqui o 1 para ignorar brancos. Tá lá, ó. Todos os meus dados aqui plotados. Só que agora em linha. Tá? Legal aí? Dá um retorno aí se você tá curtindo esse conteúdo, se você acha que faz algum sentido para você, esse tipo de conteúdo, deixa nos comentários aí, tá bom? Para eu saber e dá um like porque merece, tá? Esse tipo de conteúdo merece. Se não for por mim, é pelo conteúdo que a Microsoft criou. Beleza?